Olá, amigos! Estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa conversa sobre a morte na visão espírita, na visão dessa doutrina maravilhosa de Allan Kardec. No vídeo passado, nós vimos que nós somos, quando encarnados, quando no corpo, nós somos formados por três partes: o nosso corpo físico e o nosso perispírito, que se une ao que nós somos de fato, que é o nosso espírito. E que, após a morte, o corpo se desintegra e o espírito, com o seu perispírito, vai para o plano espiritual. Mas o que é o plano espiritual? Nós chamamos de plano espiritual o espaço ocupado pelos espíritos desencarnados, pelos espíritos ditos errantes, pelos espíritos que não estão habitando um corpo físico. Então, os espíritos, quando desencarnados, podem ocupar todo o espaço do universo. Normalmente, aqueles que estão vinculados a um globo, a um planeta, geralmente o espaço, o mundo espiritual, para eles, o plano espiritual, é aquele espaço em torno do mundo que ele habita. A Terra, por exemplo, tem o seu plano espiritual, onde os espíritos ficam após saírem dos corpos. Assim, existe uma continuidade da vida no mesmo mundo em que nós estamos. É simplesmente a morte, não é? É simplesmente uma passagem do plano físico para o plano espiritual. E esses dois planos estão conectados, eles se entrelaçam. Nós não podemos ver os espíritos que estão desencarnados, nós não podemos vê-los no plano espiritual. Existem médiums que veem. Chico Xavier via com muita frequência, com muita facilidade, não é? Mas normalmente nós não vemos, porque o perispírito desses seres desencarnados não são enxergáveis, visíveis pelos nossos olhos. Então, nós já sabemos que, ao morrer nosso corpo, nós vamos desencarnar, nós vamos sair da carne. Mas para onde nós vamos? Nós vamos para o plano espiritual, mas para onde desse plano espiritual? Aí depende do nosso perispírito, que é reflexo do que nós somos, do nosso espírito. Assim, o que acontece? Quanto mais valores bons tem o espírito, mais sutil, mais levezinho é o seu perispírito. Então, ele pode se locomover com facilidade. Um espírito com o perispírito bem suave, com valores morais bons, sem vícios, ele pode se locomover facilmente para outros planetas, inclusive, para outros mundos. Ele pode se deslocar com a velocidade do pensamento. Ele não está preso a nada. Já um espírito com valores ruins, com vícios, com maus hábitos, com maus sentimentos, ele torna seu corpo espiritual, seu perispírito denso, pesado, e com isso ele fica atrelado à matéria. Isso significa ficar na crosta, na superfície da Terra,
após o desencarne. Isso, então, é de extrema importância para nós refletirmos sobre a morte, sobre o nosso destino após a morte. Entendemos que o que causa o nosso destino são os nossos valores morais, são os nossos valores éticos. Então, quando Deus nos adentrou na humanidade, quando nós entramos no reino hominal, na humanidade, nós entramos como espíritos simples e ignorantes. Isso significa que nós não sabíamos nada a respeito de conhecimentos intelectuais e, sobretudo, sobre moral. O que é moral no Espiritismo? Moral é a regra de bem proceder com o nosso próximo. Como agir bem com nossos semelhantes. Isso são as regras da moralidade, as regras da ação moral. Mas quais são essas regras? São as leis de Deus. As 10 leis naturais, a lei natural, composta por 10 leis, que estão bem descritas no Livro dos Espíritos. Também achamos essa descrição com uma discussão muito boa, muito instrutiva, esclarecedora, nas obras do professor Cosme Massi, do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Então, nós entramos para a humanidade simples e ignorante e fomos tendo encarnações após encarnações. Nascíamos num corpo físico, vivia um determinado tempo, aprendia, o corpo morria e nós íamos para o espaço, tornávamos a encarnar e assim sucessivamente, milhares e milhares de vezes. E durante esse tempo todo nós fomos aprendendo, fomos desenvolvendo conhecimentos e fomos formando uma consciência, onde foi se instalando a lei de Deus, as leis morais. De tal forma que depois de milhares de encarnações, nós tínhamos condições já de distinguir o bem do mal, o certo do errado. Nós passamos então a ter condições de prever as consequências de nossos atos. Nós passamos a ter condições de prever se o que nós faríamos seria bom ou ruim para outras pessoas. Nós passamos a ter condições de avaliar o prejuízo ou as boas consequências de nossos atos. E com isso, então, nós ganhamos a liberdade de escolher o que fazer. Nós ganhamos o livre-arbítrio, em que nós agimos sabendo as consequências de nossos atos. Com isso, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós passamos a ser responsabilizados pelo bem que fizemos ou pelo mal que fizemos. E assim nós fomos reencarnando, encarnações após encarnações, desenvolvendo nosso conhecimento, desenvolvendo os nossos princípios morais, os nossos princípios éticos, sempre amparados pela nossa consciência, amparados pelo nosso senso moral,
aquilo que fala dentro do nosso coração, do nosso espírito, se nós estamos agindo bem, se nós estamos agindo mal. Muitos espíritos optam sempre por fazer o bem, por seguir a consciência e seguem um caminho reto até a condição de espíritos bons, que é um estágio antes de se atingir a perfeição espiritual, a pureza total do espírito, que são espíritos já elevados, ministros do nosso Deus Pai, como foi Jesus, por exemplo. Outros espíritos, no entanto, e normalmente nós que habitamos a Terra nos encaixamos nesse tipo de espírito, quando tivermos que fazer escolhas, não optamos sempre pelo bem. Optamos muitas vezes pelo apego às coisas materiais. Nós fomos desenvolvendo um sentimento de querer mais para nós do que para os outros, de pensar primeiro em nós e depois nos outros. Nós passamos a não nos preocupar muito com as consequências do que a gente fazia, desde que houvesse um benefício para nós. Isso permanece até no mundo de hoje, nós vemos muito disso. Mas o grande problema naquela época, lá no passado, foi que esse egoísmo, esse apego às coisas materiais, esse querer primeiro para mim, e isso leva a consequências terríveis, leva ao orgulho, não é? Leva ao ciúme, eu só quero para mim, eu não quero dividir, eu quero para mim, e o que é meu eu não divido com ninguém. Então, foram se formando muitas e muitas outras paixões exacerbadas. Foi se formando uma rede de vícios em nosso espírito. Nós fomos nos tornando viciosos, fomos construindo uma rede de vícios em que nós fomos nos prendendo. Isso causa a nossa infelicidade. É esse apego à matéria que nos faz ambiciosos, que faz querermos sempre mais, por acharmos que o objetivo da nossa vida é a matéria, enquanto o verdadeiro objetivo de nossas vidas é nos tornarmos espíritos bons. Quando, na realidade, o que nós temos que fazer é nos desapegar da matéria, desenvolvermos as virtudes, seguirmos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, porque os ensinamentos dele, nosso mestre, são no sentido de valoriza o teu espírito, desenvolve os bons valores do teu espírito, porque a felicidade não está nesse mundo. A felicidade está no mundo que vem depois da morte do corpo, no mundo espiritual. Lá existe a verdadeira felicidade. Mas nós ainda estamos apegados à matéria. E isso faz com que tenhamos essa vida maluca de competição, de disputas, de querer ser mais que o outro, o que é pior, de querer ter mais que os outros e passarmos a ter ações extremamente reprováveis pelo egoísmo, por estarmos voltados para nós mesmos sempre. Pascal nos conta na obra kardeciana uma metáfora muito interessante. Diz ele
que nós temos que preparar a nossa bagagem de uma viagem de acordo com o que vamos precisar no local de destino. Se nós vamos, por exemplo, para a Sibéria, não é racional, não é nada inteligente nós fazermos nossas malas com roupa de banho na praia, não é? Por quê? Porque isso vai ser inútil na Sibéria. A Sibéria é muito frio para você pôr uma roupa de banho na praia. Então, não é essa a melhor bagagem para se levar. Quando nós formos fazer a nossa bagagem para a Sibéria, nós precisamos pôr na mala roupas quentes, roupas para usar numa região gélida, muito fria como a Sibéria. Assim é a nossa vida. Nós vamos para um mundo espiritual. O que é importante no mundo espiritual? Bens materiais, valores materiais. O que é importante lá? Nós vamos ser mais ou vamos ser menos felizes no plano espiritual quanto mais estivermos apegados ou desapegados do mundo material. Se eu for para o plano espiritual e estiver preocupado com as coisas da matéria, ou se eu quiser continuar tendo os prazeres da matéria, se eu quiser continuar tendo o poder que eu tinha quando estava encarnado, se eu quiser ter regalias que eu tinha quando estava encarnado, eu não vou encontrar nada disso. Nada disso. Essa bagagem, esses valores que eu estou levando para o plano espiritual são totalmente inúteis, porque lá eles não têm serventia. O que precisa no plano espiritual são as boas qualidades morais, são as virtudes. É isso que nos garante a liberdade no plano espiritual. É isso que garante que nós possamos ir e vir com a velocidade do pensamento. É isso que garante que nós possamos visitar os nossos familiares, os nossos amigos, que nós possamos ir para regiões felizes do universo. É isso que nos faz felizes. O que faz a felicidade, o que traz a felicidade realmente no plano espiritual e também já aqui durante o período encarnado, é a obediência às leis de Deus. É isso que traz a verdadeira felicidade. Quando nós seguimos as leis divinas, nós desenvolvemos todas as virtudes, nós nos tornamos virtuosos e nós estamos aptos a ingressar no mundo dos bons espíritos, nos mundos ditosos, mundos felizes. Aqueles que mantêm o apego à matéria continuam com o apego à matéria e ficam presos a uma vida sempre repetindo os mesmos valores, os mesmos equívocos, os mesmos erros e nunca decolam para uma vida mais feliz. É como o dono de um barco que resolve sair do litoral do Paraná para ir até a Europa. E ele entra no barco e começa a navegar e olha que o barco é bonito e vê que o barco é bem ajeitadinho, é arrumadinho, e ele vai se empolgando e vai se apegando ao barco e faz do barco a sua vida, a sua preocupação e se esquece de navegar. Ele esquece que ele tinha saído do litoral paranaense para ir para a Europa. Ele fica rodando à deriva no mar,
não está indo para lugar nenhum, ele está perdido no mar. Nós também, quando nos apegamos aos valores materiais, estamos nos esquecendo da razão de termos nascido, na razão de Deus ter nos criado, que é nos tornarmos espíritos puros, depois de nos tornarmos espíritos bons. Então, não podemos andar à deriva sem saber para onde estamos indo, sem sabermos onde queremos chegar. Nós precisamos, de fato, ligar o nosso GPS e o nosso GPS indica para Jesus. Jesus é o nosso grande GPS. É Ele que indica o caminho que precisamos seguir para chegarmos a um mundo feliz, a um mundo de felicidade. E aí, então, quando ligarmos nosso GPS, quando estivermos seguindo Jesus e alguém perguntar para nós, você tem medo da morte? Nós responderemos, seremos tranquilos. Por que eu teria medo da morte? A minha bagagem, a minha mala está pronta para a viagem e ela está repleta do que se usa para onde eu estou indo. Muita paz para todos. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.